O Corinthians renovou com Memphis Depay por um contrato milionário. Mas existe uma cláusula nesse acordo que pode virar um problemão para o clube se uma parcela da dívida for atrasada. E o detalhe é pesado: o Corinthians pode voltar a dever um valor muito maior. E não é só isso. O elenco ainda tem valores atrasados. Memphis já está regularizado e pode jogar contra o Rosário Central. Yuri Alberto ainda é dúvida. E até o patrocinador que apareceu na camisa durante a renovação está sem contrato. Vamos por partes, porque tem coisa importante nessa história. O Corinthians renovou com Memphis. Só que existe uma situação que precisa ser resolvida rapidamente nos bastidores. O clube ainda tem pagamentos de direitos de imagem atrasados com jogadores. Existe uma parcela pendente. Se o pagamento não for feito, a situação pode chegar a 2 meses de atraso. E não para por aí. As férias dos jogadores e da comissão técnica também estão pendentes. Isso obviamente gera incômodo dentro do elenco. Principalmente porque, ao mesmo tempo em que existem esses atrasos, o clube acaba de fechar um contrato caríssimo com Memphis. E aí surge uma divisão interna. Parte do elenco gostou da permanência do holandês. Outra parte não gostou tanto. O motivo? Privilégios e valores envolvidos. Mas existe uma curiosidade nisso tudo. Alguns jogadores enxergam Memphis quase como um escudo. Por ser um jogador experiente, conhecido internacionalmente com um contrato muito alto, ele acaba concentrando parte da pressão. Ou seja, para alguns, ter Memphis no elenco também significa dividir a responsabilidade quando a cobrança aumenta. Mas isso não significa uma guerra dentro do vestiário. O problema maior continua sendo outro. O Corinthians precisa colocar os pagamentos em dia. E agora vem a primeira bomba. Memphis Depay já está regularizado. O nome dele apareceu no boletim informativo diário da CBF. Na prática, ele está à disposição de Fernando Diniz. E a informação dos bastidores é que Memphis está muito interessado em jogar contra o Rosário Central. Ele já voltou aos trabalhos físicos, fez academia, realizou testes de força, foi ao gramado, chutou bola. E a ideia é que ele possa atuar entre 30 e 45 minutos. Então, se nada mudar, Memphis pode ser uma das novidades do Corinthians nessa partida decisiva. Agora, Yuri Alberto vive uma situação completamente diferente. O atacante ainda se recupera de uma lesão muscular. Nesta terça-feira, dia 18, Yuri ficou apenas na academia, não foi ao gramado. E isso diminui bastante as chances de ele enfrentar o Rosário. Mas existe um detalhe. Ainda tem o treino de quarta-feira. Se Yuri não trabalhar no campo amanhã, a tendência é que fique fora. E isso deixa uma pergunta no ar: se Memphis jogar, quem vai sair do time? Essa resposta pode mudar completamente o ataque do Corinthians. Agora vamos para outra situação que chamou muita atenção. A ES Seguros apareceu na camisa do Corinthians durante a divulgação da renovação de Memphis. Só que existe um detalhe: a empresa estava sem contrato com o clube. A empresa não estava bancando a renovação de Memphis. Mesmo assim, existe interesse em continuar no Corinthians. O valor discutido gira em torno de 5 milhões de reais a 6 milhões de reais por ano para permanecer naquele espaço da camisa. O Corinthians, naturalmente, gostaria de receber mais. E aqui aparece outro problema de marketing. Clubes rivais conseguem valores muito maiores em propriedades semelhantes. Então fica a pergunta: por que o Corinthians não consegue transformar melhor a força da própria camisa em receita? Ainda mais em um momento em que o clube precisa desesperadamente de dinheiro. Existe também a questão dos jogos em que a empresa apareceu sem um contrato vigente. A ideia é que esses valores sejam pagos proporcionalmente ao período de exposição. Ou seja, não significa simplesmente que os jogos serão gratuitos. Mas a negociação da renovação continua. E agora chegamos ao ponto mais delicado de todos: o contrato de Memphis. O novo contrato de Memphis é milionário. O valor total informado nos bastidores chega a aproximadamente 136 milhões de reais considerando os custos envolvidos. Mas o que realmente chama atenção não é apenas o tamanho do contrato, é a dívida. O Corinthians tinha uma dívida com Memphis que, segundo as informações apresentadas, chegava a aproximadamente 77 milhões de reais. Parte desse valor foi renegociada. O clube ficou com cerca de 42 milhões de reais divididos em 4 parcelas semestrais. Até aí, parece uma solução. Só que existe uma condição extremamente importante. Se o Corinthians atrasar uma dessas parcelas por mais de 40 dias, a dívida pode sofrer uma penalização pesada. Na primeira parcela, o valor de referência pode voltar para os 77 milhões de reais, além de multa de 10% e juros de 1% ao mês. É justamente aí que mora o perigo. O Corinthians conseguiu reduzir e parcelar uma dívida enorme, mas agora precisa cumprir rigorosamente o acordo, porque um novo atraso pode fazer a conta crescer novamente.
E você já sabe qual é o histórico recente do Corinthians com problemas financeiros. Por isso, essa renovação não envolve apenas futebol. Envolve gestão, envolve caixa, e envolve a capacidade do clube de pagar aquilo que assinou. Memphis está regularizado. Pode jogar. O elenco, porém, ainda espera pagamentos. Yuri Alberto corre contra o tempo para tentar voltar. A ES Seguros negocia uma possível permanência. E o Corinthians assume um compromisso financeiro gigantesco com Memphis. Na minha visão, o problema não é simplesmente renovar ou não renovar com Memphis. O problema é renovar um contrato desse tamanho enquanto ainda existem salários indiretos, direitos de imagem e outros pagamentos pendentes. Se o Corinthians consegue pagar tudo em dia, ótimo. Mas se voltar a atrasar, aquela cláusula da dívida pode transformar uma negociação que parecia resolvida em uma nova dor de cabeça financeira. E agora fica a grande pergunta: Memphis vai realmente conseguir mudar o Corinthians dentro de campo ou o clube está criando uma nova pressão financeira fora dele? Porque essa história ainda não terminou. E o próximo capítulo pode começar justamente contra o Rosário Central. Se você quer mais conteúdo do Corinthians direto ao ponto, sem enrolação e com os bastidores explicados de forma simples, se inscreve no Timão Atual e deixa o like. Porque aqui a gente acompanha o que acontece dentro e fora do campo. E fica de olho, a escalação com Memphis pode trazer uma mudança importante no ataque do Corinthians.